em 94, morava em São Paulo, fui embora para a cidade de Registro, a qual eu fiquei lá 6, 7 meses. Morava ali em frente ao posto Ouro Verde, no bairro do Arapongal, ali do lado do hotel. Eu apagou o nome do hotel agora, mas morava bem ali, lá da garagem de ônibus, hotel. E ali, Irmandade, eu saí daqui, arrumei um pedacinho de terra lá, e só que entrou o espírito da miséria. A Irmandade fica bem na comunhão, porque o Senhor mandou contar, e eu vou contar o que Deus põe na minha boca. Entrou o espírito da miséria, alguém me chamou para ir lá na casa do outro. A Irmandade é espiritual, já sabe onde é. Só que eu não sabia. Cheguei lá, era um terreiro de macumba. E ali, o meu sonho ali, Irmandade, era ter uma casinha, uma chacrinha e um carrinho. E quando eu cheguei nesse lugar, o espírito contrário falou: você quer uma casinha e um carrinho, né? Nunca tinha passado lá, não sabia nem para onde era. E ali eu falei: é. E ali alguém me falou: vamos furar teu dedo para começar o trabalho. Irmandade, estou contando, não é permitido contar a obra do outro, mas eu estou contando porque muita gente está se iludindo pelo material e esquecendo de Deus. Eu rendo graças a Deus que ali Deus não permitiu de furar meu dedo. Ele já estava de olho em mim e tinha uma obra comigo. Rendo graças a Deus porque ali foi invocada ali alguma coisa, mas aquela alguma coisa não descia. Falava que não podia descer porque eu tinha uma luz muito forte que estava atrapalhando aquele trabalho. Ali me jogaram para fora, Irmandade. E eu caí ali naquele barro ali, porque estava chovendo. E eu saí dali murmurando, falando: nem o outro que é eu. Mas o Senhor estava de olho em mim. Eu rendo graças a Deus porque sempre viajei com caminhão. E saindo dali, no outro dia, passou o dia, alguém me falou: tem uma viagem para você fazer, para Diadema. Foi lá onde eu morava, me falou isso. Mas devido ao horário, a gente foi fazer farinha. Tava eu, mais uma senhora e mais uma serva de Deus ali, só que eu nunca conhecia a congregação, nunca conheci a igreja católica. Eu era ateu, não gostava de Deus porque nunca vi ele, e eu achava que tudo que acontecia na minha vida, Deus era culpado. Eu rendo graças a Deus que ali a gente foi fazer farinha, né, no tráfico, é a casa da farinha, a gente chama de casa de farinha. Ali a gente foi fazer a farinha, e aquela serva de Deus, morava ali no bairro de Arapongal, nem sei se mora mais ainda, Deus o sabe, a glória e a honra é dele. Eu rendo graças a Deus porque ela me olhou para mim e falou: olha, Gilberto, a minha igreja é a do véu. Só falou isso, não falou mais nada. E eu, como tinha um espírito zombador, eu falei para ela assim: se você matar umas 2 galinhas bem gordas, eu vou lá na tua casa jantar. Não conhecia a doutrina, nunca tinha entrado dentro de uma igreja. Eu vou lá na tua casa jantar e vou lá na tua igreja fazer umas bagunças. E Deus de olho em mim. Deus foi permitindo tudo, ele foi me dando corda. Foi, porque tem hora na nossa vida que Deus dá corda, a gente pensa que a gente está fazendo certo, mas eu não conhecia ele. Rendo graças a Deus que chegou a noite, encostaram aquele caminhão ali para mim ir para a cidade de Diadema, próximo aqui. E ali eu subi naquele caminhão, o meu Deus era o dinheiro, mas eu estava provado sem dinheiro no espírito da miséria, eu queria tomar um rumo na minha vida, eu queria tomar, e Deus de olho em mim, porque a gente foi criado em 14 irmãos, morreu tudo quando era pequeno, só ficou eu e 2 irmãs. Uma batizou, mas está com freio de mão puxado. Deus deu de anunciar a graça para o meu cunhado, Deus chamou ele e colocou ele para porteiro, hoje enfermo, perdeu a vista, faz hemodiálise, não consegue mais enxergar, com diabetes, mas é assim que Deus quer. Eu rendo graças a Deus que ali, Irmandade, eu sei que aquele caminhão, e quando chegou mais ou menos na cidade de Miracatu, antes da serra, aquele caminhão veio a quebrar. Alguém veio ali arrumar e não conseguiu arrumar.
Nessa altura já não passava mais nada na estrada. Era a pista mão dupla. Quem conheceu a 116 sabe o que eu estou falando. Há muitos anos atrás, hoje é duplicada. E ali, Irmandade, eu olhei para o céu e falei, escuta aqui, Deus, quem é o homem para falar assim com Deus? É muita misericórdia dele. Falei para Deus, escuta aqui, Deus, se tu mora aí no céu, manda um caminhão passar aqui e me socorrer, que eu vou acreditar que tu existe. Irmandade, veio um caminhão, eu estava numa reta, parou, o motorista desceu, estava de bermuda, regata, por isso que nós não devemos julgar ninguém. Às vezes a gente vê uma pessoa de bermuda, de regata, vê uma irmã de calça comprida, ao invés de nós orar, muitas vezes a gente abre a nossa boca para julgar. E ali veio veio aquele caminhoneiro de bermuda, de regata, e falou para mim, o que está acontecendo, filho? Não foi bem isso que eu falei, mas fica nisso. Esse caminhão quebrou. Ele falou para mim, vai lá no meu caminhão e desliga o pisca-alerta. Ele estava parado lá do meu caminhão, não tinha por onde, se viesse alguém, não tinha por onde passar, porque era mão dupla. A 116 era muito perigosa. E eu fui lá desligar, Irmandade. Em questão de segundos eu consegui ver tudo isso. Uma luz que encandeava para o meio do mato, branca, muito forte, que saía dentro da cabine. No meio do painel estava escrito, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E tinha um perfume que exalava muito, muito, muito gostoso. Eu rendo graças a Deus que voltei ali para aquele caminhão que estava quebrado. Aquele moço falou para mim, dei partida, eu falei para ele, quanto que é teu serviço? Ele agradece a Deus, não agradece a mim não. Falei para ele, vamos tomar um café, no soldado da bebida alcoólica, vamos tomar um café no bar do japonês, é um bar que tem no meio da serra, em Viracatu mesmo. Ele olhou para mim, olhou no relógio e falou, filho, da onde eu vim eu tenho pressa de voltar. Eu rendo graças a Deus que a carga dele era 2 vezes mais que a minha, banana verde pesa, quem transporta, quem conhece sabe. Eu falei, mas não vai andar mais do que eu, os caminhões é o mesmo modelo, é só a cor que é diferente. Rendo graças a Deus que ele saí atrás dele, ele passou a primeira curva, eu atrás, a segunda e eu atrás. Quando ele pegou uma reta antes da serra, eu dei seta para a esquerda para ultrapassar ele. Desceu uma cortina de fumaça, aquele caminhão sumiu. Cheguei em Diadema, aí começa a obra. Cheguei em Diadema, montei o sofá-cama do caminhão, fui dormir. Quando eu estava dormindo, Irmandade, eu via no sonho uma igreja cinza e branca. Não estou falando de placa, estou falando da graça do Filho de Deus. Porque ele habita no coração daquele que ele quer. Que ele quer. Não é o homem que ordena, Deus vai estar aqui, vai estar, não. Ali, uma igreja cinza e branca, não tinha nome na frente, e eu entrei para ver o que tinha lá dentro. Quando eu entrei, de um lado estava um monte de mulher com pano na cabeça, do outro lado um monte de homem de terno, e no meio tinha um varão alto e em estatura. Atrás daquele varão estava escrito, em nome do Senhor Jesus. Eu via ele do tórax para baixo, e da boca dele saíam essas palavras em minha direção. Filho, já chamava eu de filho, filho, aconteça o que acontecer, vai vir a angústia, vai vir a perseguição, vai vir a tristeza, vai vir o desprezo, vai vir a dor, vai vir a prova, vai vir o luto. Segue esse povo, porque esse povo vai ver a minha face como ela é. Ali, Irmandade, eu acordei, já tinham descarregado o caminhão, carregaram de caixa vazia, voltei para registro. Ali entreguei aquele caminhão e fui embora para minha casa. Passado o dia, Deus cercando meus caminhos. Passado o dia, houve uma confusão ali à noite, porque eu sempre, mesmo não acreditando em Deus, mesmo não acreditando em imagem, eu sempre fui sossegado, sempre fui de paz. Nunca gostei de guerra, de briga, de estar em lugar cheio de gente que fala que não convém a Deus. E ali eu tive que sair, fiquei ali em algum canto, aí eu arrumei para trabalhar numa chácara. Só que o homem daquela chácara me deu um revolvão grandão, eu nunca tinha pegado aquilo na mão, e foi a única vez que eu peguei até o dia de hoje. Isso já vai se completar 32 anos. Eu rendo graças a Deus que ali eu estava carpi no mato no outro dia. Tinha uma cobra vermelha e preta me olhando. Ela estava meio erguida no ar
Ela estava me olhando, eu dei uma enxadada nela, matei e liguei para aquele homem e falei, vem buscar a tua arma que eu não vou ficar aqui. Um espírito pegou aquele homem, ele vinha para São Paulo. Um espírito pegou ele, me largou no posto rodoviário em Miracatu e me deu o dinheiro, mas o dinheiro não dava para mim vir embora para São Paulo. Ali eu olhei para o guarda rodoviário, quem conhece posto rodoviário em beira de estrada sabe que ali tem um cercado, aqueles carros velhos, caminhão, que eles aprendem e não tem mais nada. Ali eu falei pro guarda rodoviário, seu guarda, não dá pro senhor parar alguém para me dar uma carona até São Paulo, me larga ali na Marginal, eu vou a pé, eu me viro. Ele olhou para mim e falou, escuta aqui, eu não te conheço, nunca te vi, não sei quem você é, nem minha mãe, se voltasse aqui da onde ela tá, eu faria isso por ela. Mas, Irmandade, Deus é bom, mas tem um que trabalha contra nós, ainda mais quando Deus tem uma obra. Por isso que temos que ter paciência, temos que ter perseverança com nossos familiares, porque nós é um povo diferente. Nós não é um povo qualquer. Eu rendo graças a Deus que ali eu estava olhando para o lado do Paraná e estava chorando. As lágrimas desciam no meu rosto igual água. E lá embaixo vinha vindo uma carreta. E o outro que não gosta de nós falou, sem pai, sem mãe, sem ninguém, pula na frente dela que se resolve tua situação. E quando eu fiz menção de levantar para pular na frente da carreta, saiu um moço de trás do posto rodoviário, ele não via meu rosto. E ele já veio falando para mim, por que você está chorando, filho? Eu falei, eu quero ir embora para São Paulo e meu dinheiro não dá, ninguém me ajuda. Aí ele falou, vamos até a rodoviária de Miracatu. Chegando lá, Irmandade, foi questão de... Mas foi muito rápido. Ele entrou ali no guichê ali da rodoviária, hoje eu não sei como é que é mais. Ele entrou ali no guichê da onde vendia passagem, comprou a passagem, me deu, coloquei em cima da bolsa, abaixei e coloquei em cima da bolsa. Quando eu fui falar obrigado, aquele moço sumiu. Era só a rodoviária que tinha ali, o resto era tudo aberto, não tinha por onde ele andar. Mas cheguei em São Paulo, Irmandade, fui congregar no Burgo Paulista. Ali estava muito calor. E quando eu entrei ali, Deus tomava a boca do seu servo que já dorme no Senhor, cooperador dali. E o Senhor mandava a palavra segundo Reis, capítulo 4, o azeite da viúva. Eu rendo graças a Deus que aquela noite o Senhor falava assim, você entrou aqui, teu vaso está esmiuçado, não tem quem possa arrumar, mas eu vou arrumar. Eu rendo graças a Deus, Irmandade. Porquanto ali, eu saí dali, no domingo congreguei em Alto Alvim, no tempo do nosso irmão Nilson Trivelato. Homem de Deus, profeta, pena que não tem mais irmãos igual aquele. Tem, mas dá para contar no dedo. Um homem cheio de amor, cheio de misericórdia. Ali era uma fonte aberta. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe por que eu estou falando isso. Eu rendo graças a Deus que na terça-feira, dia 14 de dezembro de 94, tinha um batismo no Brás. Ali eu entrei com chinelo amarrado de arame, uma calça rasgada e uma camiseta toda furada. Só que nessas 2 vezes que eu fui congregar, eu gostei de uma música, do Inário 4. Era o hino 81. Eu falo música porque eu não tinha conhecimento do que era hino, do que era harpa, do que era... Não tinha. Eu rendo graças a Deus que ali eu pedi 2 sinais para o Senhor. O servo de Deus abriu o batismo, cantou os 3 hinos e na minha oração eu falei, Senhor, se tu foi que falou comigo lá aquele dia, lá na estrada, e se o Senhor está aqui, me dá um sinal. Se aquele homem levantar e pedir o hino 81, eu vou crer que tu existe e que tu está aqui. Olha, Irmandade, como o inimigo trabalha. Eu estava dentro de uma igreja, lá no Brás, e com esses pensamentos. A gente é cego, né? Estava pior do que aquele paralítico do tanque de Betesda. Aí, o servo de Deus, nosso irmão Jorge Cury, já dorme no Senhor, falou assim, vamos cantar o hino 81.
Se eu chorei na minha vida, foi aquele dia. Chorei, 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 chorei até. Só que eu pedi outro sinal para Deus. Porque o servo de Deus falava assim: aqueles que passar aqui no sangue do concerto eterno hoje, terá vida eterna, tu não morrerás. E eu falava: como é que eu não vou morrer? Como é que eu vou nascer de novo se minha mãe já morreu e olha o meu tamanho? Não tem como. Irmandade, quando a gente é cego de nascença e só Deus para abrir o nosso olho. O servo de Deus falava assim: vamos clamar a Deus que tem alguém aqui que o inimigo está fazendo muita guerra e você não sai daqui hoje sem fazer o concerto comigo. Você está no meio da Irmandade. Irmandade, o Senhor me arrancou do banco, por isso que nós temos que ter paciência com aqueles que nós leva no batismo. Deus não chama hoje, Ele chama amanhã, Ele chama depois, ou às vezes nem chama, porque tem que ter o dom de crer. É o primeiro dom que a gente recebe, porque esse caminho é uma escada. A gente está subindo uma escada. O primeiro dom que nós recebemos é o dom de crer no Senhor Jesus. O último é a caridade. Acredito eu que seja assim. Quando nós alcançar ela, nós não é mais digno de pisar nessa terra. Eu rendo graças a Deus que ali eu fui me trocar. O servo de Deus muito amoroso lá na cabine me deu uma muda de roupa. Me troquei. Irmandade, eu estava cheirando mal. Só para a Irmandade ter uma ideia. Eu morava pro canto dos outros. Tenho 2 irmãs, mas o inimigo tomou elas. Eu rendo graças a Deus que ali o servo de Deus muito amoroso. Quando acabei de me trocar, ele falou: fecha o olho, irmão. Fica assim com as mãos, né, cruzada. E pegou na minha mão e me levou até a entrada da vasca, no Brás. Ali, quando eu estava ali, o Senhor falou para mim: abre o olho, seu incrédulo. Quando eu abri o olho, a água do Brás estava vermelha, 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 igual uma maçã. Foi questão de segundos. Na hora que eu quis fixar os olhos, a água ficou branca. Não foi miragem, porque essa obra não tem coincidência. Eu rendo graças a Deus que ali o servo de Deus me batizou. Deus me chamou na graça. E dentro da cabine, eu, com chinelinho de arame, amarrado de arame, calça rasgada, camiseta furada, o inimigo falava: eu quero ver como você vai pagar o teu batismo. Você veio aqui de favor? O servo de Deus fora da cabine, que não via eu, falava: irmão, pode sair, porque hoje é festa, o Senhor já pagou tudo. Irmandade, entrei na minha comum, que era Alto Alvim, Vila Santa Teresa. Era uma igreja muito repleta, hoje eu não sei mais, não congrego mais lá. Não é mais minha comum. Muito cheia. Abria 6h30, 7 horas no sábado, não tinha mais lugar para sentar. Eu rendo graças a Deus que o Senhor me chamou, me selou com a promessa em 3 meses, porque alguém me deu um prato, eu estava com muita fome, por isso que é bom a gente orar. Fui orar, falei: Senhor, prepara um pedacinho de pão para mim comer, que eu não aguento mais. Nem que seja um pedacinho de pão duro, do lixo, porque eu não tenho vergonha de falar, Irmandade. Eu revirava lixo para comer, como servo de Deus. Hoje não, hoje o Senhor me virou o cativeiro, dá-nos com abundância. Preparou meu casamento, preparou uma serva de Deus temente, não tenho filho. Eu rendo graças a Deus que alguém me deu uma comida com vidro moído, e eu comi na simplicidade, sem saber. E estou aqui contando para a Irmandade que Deus é bom. Mas eu quero contar uma obra, Irmandade, que o Senhor fez na parte da música. Eu rendo graças a Deus que eu não tinha vocação para ser músico, não queria ser músico, não pedi para ser músico, mas o Senhor queria, e quando o querer de Deus, quando Deus quer uma coisa, tem que prevalecer o que Ele quer, não é o que nós queremos. Eu rendo graças a Deus que veio parar um violino na minha mão, e eu olhava aquele negócio chamado bona, não entendia nada, passava o arco naquelas cordas e ficava em e não saía nada, e para resumir, comecei a estudar música. Só que eu cheguei na lição 79, daquele bona capa vermelha, hoje não existe mais. Os antigos sabem o que eu estou falando, quem é músico. Cheguei na lição 79, a minha mente fechou, Irmandade, e ninguém mais já queria tomar lição de mim, porque eu ia lá e não passava. Eu já estava no ponto de desistir quando eu entrei na última vez na escolinha, eu falei: hoje eu vou. Mas o Senhor, Irmandade, Ele tem um plano na nossa vida, que Ele trabalha em silêncio. Às vezes nós escuta a palavra, quer que ela cumpra onde? Não. Deus trabalha em silêncio, como trabalhou com José e Jacó.
Ele não falou para Jacó o que ia fazer com José. Porque se ele falasse, Jacó não ia aceitar. Era o filho amado da mulher que ele amava. Ele trabalhou em silêncio. Tudo foi, tudo foi permissão de Deus. E ali, irmandade, eu cheguei na escolinha. Era a última vez que eu ia se eu não conseguisse passar. Porque, irmandade, eu acredito que Deus chega quando nós não tem mais força. Eu acredito assim. Com 31 anos de caminho, eu acredito assim. Quando acaba nossas forças, que não tem mais condições, é que o Senhor chega. Eu rendo graças a Deus que ali naquela noite, era uma semana de assembleia, e a igreja tinha famílias que tinham levado criança, moça, para poder bater o bono e ir para o culto no Vila Ré, que era uma quarta-feira e ia ter um culto especial. Eu rendo graças a Deus que ali nosso irmão, saudoso irmão Miguel Cardoso, olhou para o irmão que sabia um pouquinho mais e falou: ensina o irmão Gilberto, vê se ele passa a lição. Irmandade, ele olhou para o encarregado, olhou para a igreja, tinha umas 100 pessoas mais ou menos, olhou para a igreja e falou assim: irmão Miguel, não adianta, burro velho não vai nem com pancada, isso aí não adianta. Irmandade, eu baixei a cabeça, comecei a chorar, saí dali, não esperei terminar a escolinha, saí dali, fui pro Vila Ré, cheguei no Vila Ré, já estava lotado. Quem conhece o Vila Ré sabe o que eu estou falando. No tempo do nosso irmão, saudoso irmão João Liotti. E ele estava presidindo o culto. Eu estava igual a viúva do fluxo de sangue, eu fui empurrando um, empurrando o outro. Consegui chegar na última janela da igreja, na primeira janela, quando a gente entra pro lado dos irmãos. Ali eu queria ver quem estava pregando, quem estava atendendo o culto, mas pela voz eu já conhecia. Só que Deus não deu a palavra pro irmão, deu para outro irmão lá do Nordeste, que eu também não sei de onde, não me recordo mais. Eu rendo graças a Deus que Deus mandou a palavra, era a palavra da tempestade, quando o Senhor estava dentro do barquinho. Eu rendo graças a Deus que ali no término da palavra o Senhor falou: tem irmão aqui que você está com dificuldade na música. Vai para tua casa, me busca que hoje eu abro tua mente. Irmandade, cheguei em casa, morava num quartinho, aí já estava trabalhando, Deus já estava abençoando. Cheguei em casa, fiz um quartinho com um banheirinho dentro, onde eu moro. Cheguei em casa, até antes então eu dormia no meio, numa lona, porque tudo era permissão de Deus, para o povo ver que Deus estava na minha vida. Eu rendo graças a Deus que ali jantei, né? Era um copão d'água grande, bebi aquele copo d'água, orei a Deus e peguei no violino. Quando eu peguei no violino, começou a sair, não era eu que puxava a arcada. Saiu o hino do Inário 4, o hino 357, o 360, a Rosa de Saron, o Inário, o hino 5, o 442, o 433, e foi saindo, irmandade. O Senhor abriu a mente assim, em questão de, sabe, eu considero como um milagre, porque eu era cabeça fechada mesmo, devido a ter passado tanta fome quando era pequeno, então isso afetou um pouco. Acredito eu que a mente, atrasou um pouco a mente. Eu rendo graças a Deus que ali, na outra semana, eu cheguei na escolinha todo contente, é claro, né? Aí alguém veio falar para mim, o que aconteceu? Eu falei: Deus abriu minha mente. Ali foi marcada minha oficialização, fui para oficialização, oficializei, Deus preparou meu casamento, preparou uma cara serva de Deus para mim, muito temente a Deus, o qual estamos juntos até hoje. Não tenho filho, não tenho, mas eu digo uma coisa para a Irmandade. Nós que serve a Deus, não estou falando dos crentes novos, mas serve para os crentes novos também. Nós temos que olhar para o Senhor. Por que para o Senhor? Porque só Ele é a nossa salvação. O homem não tem misericórdia, o homem não tem perdão. Ele perdoa, mas Deus o sabe. O homem não tem amor. Tudo provém de Deus. Ah, mas meu ancião é amoroso, o meu cooperador é amoroso. Sim, é um dom de Deus. É um dom de Deus. Deus coloca, é Deus que coloca, não é dele. Então eu rendo graças a Deus que tinha que cumprir o que Deus me mostrou lá no sonho. Terás o desprezo. Fui muito desprezado. Só que hoje agradeço a Deus, porque um dia eu entrei na reunião de jovens e menores, meu último recitativo foi esse. Catava eu comida do lixo, dividia comida com cachorro. Meu último recitativo, porque eu já era grandão, né? 32 anos. Fui moço, agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão.
E Deus mandou na palavra, sim, hoje, moço, você não tem, mas um dia eu vou te dar um pouquinho, pouquinho. Não é que eu tenho alguma coisa, não. Um dia eu vou te dar um pouquinho, daqui uns dias eu vou te dar um pouquinho, e desse pouquinho você vai dividir com aquele que tem menos do que você. Mas, Irmandade, eu pensei que era semana que vem, o final do ano, mês que vem. Levou-se 20 anos para cumprir essa palavra, mas ela cumpriu. Então, o que eu quero dizer, vale a pena esperar em Deus, porque o Senhor não mente. Ele não é homem que mente e nem moleque para voltar atrás daquilo que falou. Muitos olham, eu sou da congregação. Sabe? Não. Eu já falo assim, eu tenho a graça de Deus por misericórdia. Por que que eu falo isso? Porque placa de igreja não vai salvar ninguém. Mas eu não posso deixar de falar que a igreja que está mais próxima da Bíblia, está mais próxima. Lá no tempo da igreja primitiva, as mulheres já se cobriam com um véu. Sentavam para um lado e o homem por outro. Então isso aqui vem desde o tempo da igreja primitiva, não é de agora. Não foi uma coisa que Deus mostrou para o nosso irmão Luiz Franciscon. Vem lá do tempo do Luiz Franciscon. Não, ela já vem lá da igreja primitiva, que era dos apóstolos. Então, eu quero deixar assim, que placa de igreja não vai salvar ninguém. O que vai salvar é a obediência. Porque aquele dia que o Senhor vier, Ele vai pegar aqueles que, mesmo que estejam em outra igreja, aqueles que o serviram de puro e sincero coração e foram obedientes a Ele. Por quê? Porque hoje em dia é assim, o povo está esquecendo um pouquinho de Deus e dando muito valor às coisas dessa terra, fútil, que vai ficar aí. Deus me traz de falar, não estou aqui para julgar ninguém, cada um faz o que quer, a salvação é individual. Ninguém salva ninguém, mas é assim. Então o Senhor fez eu sentir de contar esse testemunho, porque muitas vezes a gente entra na igreja, a gente passa por prova, passa por humilhação, passa por desprezo, passa por tanta coisa. Tem que cumprir a palavra. Não que aconteceu comigo, não é isso, mas tem que cumprir. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. E está esfriando. Está esfriando. Então, aquele que está congregando, aquele vale a pena servir a Deus. A gente tem 24 horas no dia, 2 horas que a gente vai e fica na casa do Senhor, é o melhor momento da nossa vida, é a melhor hora que nós temos na nossa vida, é quando nós estamos dentro da igreja, congregando, servindo a Deus, embora fraquinho, errante, cheio de falho, mas é a melhor hora que nós temos. Quando o Senhor fala, eu vou aparecer, Ele nunca marcou hora, dia, mês, data, ano com ninguém. Se Ele fala, eu vou aparecer, Ele aparece. Ele aparece. Ele não tem o calendário dele não é o nosso, o relógio dele não é o nosso. Entendeu? Então, o que eu quero dizer? Nós temos que esperar no Senhor, não em homem. Em homem, não. Hoje, a gente fica muito triste porque a obra é bem diferente daquilo que a gente conheceu lá em 94, 95. Muito. Acabou o amor do homem, acabou a caridade, a paciência, acabando a fé. Mas o Senhor disse, aqueles que perseverar até o fim, esses verão a minha face como ela é. Muita obra bonita o Senhor tem feito, muita coisa linda. Mais são as maravilhas do que as provas. Mas eu rendo graças a Deus, que na prova o Senhor me fez enxergar uma coisa. Deus, não é que Deus tarda, é nós que não sabemos esperar. Porque lá no mundo tem um ditado, Deus tarda, mas não falha. Não. Não é que ele tarda, ele trabalha ao tempo dele. Ele nunca vai dar a pessoa, é igual um pai falar lá no hino, se a pessoa pede um pão, o filho pede um pão para o pai vai dar uma serpente para ele? Não, não vai. Então vale a pena esperar em Deus. Não estou aqui para falar de placa de igreja, para falar de igreja cinza e branca, não. Eu sim, estou aqui para contar o testemunho que aquele que morreu por nós na cruz fez na minha vida. Fez. Rendo graças a Deus que um dia, só vou contar mais esse aqui e vou encerrar. Alguém precisa ouvir esse testemunho. Não sei quem, da onde, que estado, que país, que lugar, mas precisa ouvir.
eu muito fraco, muito errante, muito faltoso, fui congregar. E o Senhor falava assim, naquela noite, na sua palavra: tem alguém aqui que eu vou passar da sua casa e fazer um milagre. Vou multiplicar. Eu, não era minha necessidade, eu estava ouvindo a palavra normal. Eu rendo graças a Deus que saindo dali, fomos numa salinha, no outro dia, no sábado, e ali apareceu uma necessidade. E o Senhor, o servo de Deus que atendia, falava assim: Irmandade, quem tiver uma pasta de dente e puder trazer para a igreja, quem tiver 1 quilo de arroz, um pouquinho de café, um pouquinho de açúcar, porque apareceu necessidade aqui, nós não tem de onde suprir. E eu, Irmandade, como já disse, Deus tem abençoado. Eu e minha esposa levantamos no domingo, fomos no mercado. Domingo a gente acorda um pouquinho mais tarde. Fomos no mercado e ali o Senhor foi dando de comprar, foi dando de pegar. A gente foi encher no carrinho, passamos no caixa, pagamos, largamos na casa da Irmã da Piedade e viemos embora para casa. Quando chegou em casa, já era um pouco tarde. Domingo os mercados fecham cedo. E ali fui olhar a lata de arroz, só tinha uma meia xícara de arroz e um peito de frango. Aquilo mal dava para mim comer, porque graças a Deus eu tenho uma boa saúde e como bem. Não dava nem para dividir com a minha esposa. Ali fiz aquele arroz, oramos a Deus, aquele peito de frango, almoçamos. Na segunda, comemos aquele arroz. Na terça, comemos aquele arroz. Na quarta, comemos aquele arroz, meia xícara de arroz, essa xicrinha pequena de café. Na quinta, comemos aquele arroz. Quando foi à noite, a panela esvaziou. O Senhor fez nós comer, eu sou de repetir. O Senhor fez nós comer meia xícara, permitiu da gente comer meia xícara de arroz. Em 5 dias, Ele multiplicou. Então, o que eu quero dizer, é melhor obedecer a Deus do que ao homem. Porque o homem, ele prega misericórdia, ele prega amor, ele prega perdão, mas ele não tem. Ele não tem. Quem tem isso para dar para nós é somente Deus. A Irmandade, me perdoa pelo testemunho, muitas obras bonitas, muitas obras de milagre, mas depois eu conto mais. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado.